Juiz eleitoral para Guaxupé e São Pedro da União, Dr. Batista Mendes Filho, falou com o jornal Jogo Sério nesta semana sobre a divulgação das propagandas políticas, as quais tomam conta dos municípios brasileiros desde o início de setembro e serão encerradas oficialmente nesta semana com as eleições estaduais de 2014. Embora seja motivo de constatações em função da forma agressiva com que ocorrem, são papéis, placas, carros e motos volantes nas TVs, rádios, jornais, de porta em porta, pelo próprio candidato, etc. Os referidos anúncios têm sido vistos com normalidade pela justiça local, a qual acompanha de perto o desenrolar das cada vez mais concorridas campanhas, a fim de preservar tanto os direitos do eleitor quanto os próprios candidatos. As veiculações, cuja grande parte deve ser finalizada nesta quinta-feira, 2 de outubro, começaram oficialmente no dia 19 de agosto, com a propaganda eleitoral gratuita. De lá para cá, os aspirantes aos cargos de deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidentes da República disputam a eleição voto a voto por meio das mais distintas maneiras de se mostrarem. Em Guaxupé, entre todas as formas de propagar suas prestações, os cavaletes têm chamado bastante a atenção, pois mostram uma concorrência um tanto quanto acirrada. Distribuídos em pontos estratégicos, tais objetivos levam as fotos, os lemas e partidos, número dos candidatos e já chegaram a gerar reclamações da comunidade. Na verdade, o cavalete ele não pode ser colocado, em princípio, em praça pública, certo? E não pode ser colocado de forma que ele atrapalhe a circulação de pessoas e automóveis. Atento para não deixar que as propagandas desrespeitem a população, Dr. João Batista reuniu-se recentemente com líderes de campanhas com o objetivo de estabelecer regras principalmente para os cavaletes. Nós tivemos aqui uma conversa com os coordenadores das campanhas dos diversos candidatos e visando, como se assim, normatizar, né, para todo mundo, criar uma regra mais ou menos igual para todo mundo. Entendemos de convencionar que evitar o máximo possível de colocar no passeio e nas ruas, certo? Colocar em canteiro central, desde que não estrague lá a grama que tiver lá. Na lateral, o máximo possível, próximo do passeio, em algum gramado, alguma coisa, evitando de colocar em praça pública. Vou citar aqui para vocês o caso da Praça dos Trabalhadores, que no começo estava cheio lá de cavaletes e de propaganda. Nós convencionamos, né, e proibimos de se colocar propaganda lá. Disponível para atender às eventuais denúncias com relação a propagandas eleitorais, o Dr. João comentou: Eu tenho andado aí, né, pela cidade e não tenho visto, certo, grandes infrações, certo, a propaganda, o que é autorizado pela propaganda eleitoral, não. Acontecem algumas coisas, às vezes, que precisam ser corrigidas, certo? Mas mais em razão do desconhecimento de quem está fazendo do que da intenção pré-ordenada, né, ou deliberada de pegar e infringir a legislação eleitoral. A gente tem notificado nesses casos e tem sido atendido, né? Mas quando vou voltar, vou dizer, e todo mundo aí já sabe, né? Qualquer pessoa que veja qualquer infração à legislação eleitoral, é só entrar no sistema do TSE, lá do TRE, e fazer a denúncia que nós vamos mandar verificar. Se constatar, nós vamos mandar retirar a propaganda. Se antes as cidades sofriam com atitudes nada exemplares por parte dos candidatos, hoje a situação já é outra, pelo menos em Guaxupé. É direito do cidadão, certo? Do eleitor, certo? Ter acesso, ter conhecimento de quem são os candidatos, até para ele poder fazer a melhor escolha, a escolha do candidato que ele acha melhor, né? O direito aí, como se assim, é um direito de mão dupla, né? O eleitor também, e principalmente o eleitor, tem direito de saber quem é o candidato. A realidade com relação à propaganda eleitoral é que melhorou muito nos anos para cá, né? Eu, quando cheguei aqui em Guaxupé, logo nas primeiras eleições que eu fiz aqui, eu me recordo
de que as pessoas pregavam propaganda para os postes, pintavam muros de casas, e depois terminava a eleição, a cidade ficava toda emporcalhada, né? Pode andar na cidade aí hoje, em plena campanha eleitoral, certo? A propaganda se desenvolvendo e a gente não tem visto isso, né? Dentro do que é possível, a propaganda tem sido feita, mas a cidade tem sido mantida limpa, em princípio, né? Não tem aquele emporcalhamento, se é que eu posso dizer, usar esse termo, né? Que existia nas eleições anteriores, né? Enfim, na minha opinião, melhorou muito, né? E eu acredito que para a eleição vindoura, a próxima eleição que vai vir municipal, vai melhorar ainda mais, certo? Porque nós estamos numa fase de transição esse ano e que foi por isso que o TSE permitiu algumas coisas que muito provavelmente não vão ser permitidas na eleição posterior, na eleição de 2016. Gisele Silva para o Jornal Jogo Sério de Guaxupé.